Lucas 2:52, e diz assim a palavra de Jesus, do Senhor: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Estava falando aqui logo no início, né, de quando Jesus ainda era um menino, e mesmo diante de autoridades e tanta coisa, tanta sabedoria, Jesus crescia em graça diante de Deus e com os homens. Aí você para refletir, ele já desde criança, ele foi ali crescendo com essa sabedoria dada por Deus. Nós somos muito alimentados, nós temos sido alimentados através da palavra de Deus. E como é que anda o nosso crescimento espiritual diante de Deus, diante dos homens? Como anda o nosso, a parte do nosso crescimento em aprendizado mesmo, em estudos, em aprendermos as coisas? Não digo só das coisas da casa do Senhor, mas eu digo das coisas do dia a dia da nossa vida. Às vezes nos falta conhecimento de algumas coisas, né? Que nem o que eu digo que eu estudei muito e li muito hoje foi referente à política do nosso país. Eu, sinceramente, eu não sei quais são as funções de um vereador, eu não sei quais são as funções de um deputado, de um senador, e eu vou e voto para um deles. E agora que está tendo toda essa revolução no país, o que será que a pessoa que eu votei, será que eu tive sabedoria? Será que eu estudei para saber a pessoa em quem eu votei ali? Ela vai estar me representando lá, fui eu que botei o voto para ela, se ela está lá porque alguém votou. Será que eu sei o que essa pessoa está fazendo lá? Será que nós estamos tendo sabedoria para estar adquirindo essa inteligência, sabedoria, estudar mais sobre outras coisas também que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida aqui? Porque se nós passamos uma crise do jeito que está, hoje saí entristecida porque saí da empresa e eu não tinha um pedido. A empresa está completamente, 100% parada, 100%. Me deixou muito entristecida de ver máquinas. Até eu tô falando com eles que amanhã a gente vai dar um jeito, vamos pintar, vamos arrumar, mas é triste. Então, é uma situação em que se encontra. Será que nós estamos buscando sabedoria também para poder administrar essas situações? O Senhor Jesus, ele crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Nós estamos crescendo em sabedoria diante dos homens? De Deus eu creio que sim, porque o Senhor tem nos fortalecido, Ele tem nos dado refrigério. Quando nós passamos por situações ruins, nós buscamos a Ele, colocamos a nossa vida diante dEle. Mas e diante dos homens? Nós estamos mostrando essa sabedoria? Estamos buscando cada vez mais? Que tem assim, se nós falarmos de política, não, eu não falo de política porque eu não gosto de política, político é tudo isso, mas nós precisamos conhecer as coisas. Para o quê? Porque depende de nós também, depende de cada um de nós colocarmos os governantes adiante, que vão depois dirigir o nosso dia a dia de várias coisas. Enfermidade, você descobriu que está com uma enfermidade? Busque saber mais, busque tratamentos alternativos, busque pessoas que passaram por uma situação parecida. Eu tive, e Deus é maravilhoso, eu tive um problema de esporão no começo do ano, e Deus já tinha preparado uma pessoa que tinha tido problema antes para me ajudar quando eu tive problema, porque o médico me falou para fazer uma coisa, e eu fui atrás de saber outras coisas, e glória a Deus, nunca mais tive nada. Glória a Deus, que usou a vida da irmã Edna. Então assim, e qual a nossa sabedoria? Às vezes nós nos acomodamos, só saber assim tá bom, o pouco que tá bom. Não, nós precisamos crescer em sabedoria também diante dos homens. Para quê? Para darmos testemunho do que Deus faz nas nossas vidas, né? Nós não podemos ser aquela coisa de que muita gente olha aí fora e fala, os crentes são tudo Maria vai com as outras. Não, nós precisamos ser pessoas de sabedoria, crescermos diante de todos, né? E assim, buscarmos conhecimento nos ajuda muito, que nem segunda-feira tem sido um tempo maravilhoso aqui.
Segunda-feira nós temos aprendido, tem coisas até que tem deixado a gente refletindo muito sobre a teologia, sobre os livros históricos, sobre todas as coisas que aconteceram na palavra de Deus, como foi montada a palavra de Deus. É uma sabedoria, você está adquirindo conhecimento. Mas melhor ainda do que você adquirir esse conhecimento, você crescer em sabedoria, é você colocar em prática essa sabedoria. Não adianta você pegar essa Bíblia, decorar ela de ponta a ponta e não colocar, conhecer ela de capa a capa e não colocar ela em andamento, não agir de acordo. Muitas vezes a gente aprende, aí a gente fica lotado de sabedoria, mas não coloca isso no nosso dia a dia. Na igreja a gente consegue conversar e falar versículos e falar para a irmã, mas no dia a dia da nossa vida acaba não sendo essa demonstração. E a gente vê que o Senhor Jesus, ele tinha no versículo, então sobe um pouquinho mais no versículo 47, aí do capítulo 2. E todos os que ouviam o Senhor Jesus, admiravam a sua inteligência e respostas. Mas não era que porque ele já era o Filho de Deus, é porque ele era inteligente, ele já tinha vontade de aprender. Desde novinho, ele já estava ali no meio dos magistrados, dos sacerdotes, ele queria aprender. Será que nós temos buscado aprender mais, conhecer mais coisas? Ter essa diferença diante de Deus e diante dos homens? Hoje eu recebi um elogio que eu fiquei muito contente. E a pessoa, assim, falo que Deus monta as coisas assim. Foi depois que eu já estava terminando de escrever a palavra. O Fernando está indo para o Nepal esta noite, até orem, 3 horas da manhã, ele está indo viajar. Esses dias ele conversou comigo, a empresa vai ficar sobre a sua responsabilidade, tudo. Eu orei, pedi para Deus me ajudar, né, porque precisa de direção. E aí a esposa dele ligou falando, Vilma, eu não consigo fazer o check-in no computador, porque é um site todo em inglês, porque é de fora, né? E eu fiquei, e agora? Abro lá tudo em inglês. Gente, eu não falo nada em inglês. Eu não falo o good morning, good night, good bless you, só. Aí, olha lá. Aí, como é que eu vou fazer para fazer o check-in? Eu falei, deixa lá, Fernanda, aí. Peguei, abri uma paginazinha de tradutor e tudo que estava escrito lá, que eu não sabia, eu ia andar copiando, colando, aí sabia o que estava escrito, ia lá, ia dava ok, onde era para pôr nome, colocava. E consegui fazer. Porque eu sou inteligente em alguma coisa? Não, porque Deus dá sabedoria. Porque a gente tem vontade de querer fazer alguma coisa. Eu poderia muito bem de cara ter falado, Fernanda, eu não falo inglês, eu não consigo fazer isso daqui, não. Vai lá na agência que você fechou, né? Mas eu fui teimosa, audaciosa, eu quis fazer. E aí depois a esposa falou, poxa vida, eu sou muito lesa. Eu falei, não, eu sou teimosa. Deus falou, você vai conseguir. E eu fui lá, demorei, gente, horas, eu vou assumir. Demorou, mas eu consegui fazer. Aquilo me deixou muito contente. Eu fui capaz de fazer uma coisa que aos meus olhos normalmente não seria. Mas estava ali, a ferramenta estava na mão. Será que nós estamos usando todas as ferramentas que vêm nas nossas mãos para evangelizar? Será que nós estamos usando todas as ferramentas para cuidar de nós mesmos, para cuidar do irmão do lado? Né? Deus, Ele nos dá várias ferramentas no dia a dia da nossa vida, para que nós possamos a cada vez mais avançar nos conhecimentos. A gente não pode ficar travado. Segunda-feira, uma das coisas que me deixa feliz de olhar nas nossas aulas está sendo justamente isso. Você vê que nós temos a Bia, a Gabriela aí, novinhas, de 14, 15 anos, tudo. Temos a irmã Vitória, que vai, eu acho que está próximo, 79, a irmã Nícia. É lindo isso, que nós juntos, né, possamos juntos aprendermos. Não tem idade, isso mostra que não tem idade para nós aprendermos, para estarmos buscando mais sabedoria, para conhecer as situações, que nem eu li hoje muito sobre o impeachment, o que é, o que pode, como pode, é certo, não é certo, está errado, está dentro da lei, não está dentro da lei, quais são as leis. Então, assim, eu acho que talvez tenha até sido isso que no início eu falei, Senhor, eu estou com dificuldade, mas é porque eu estava
com muita coisa assim passando na cabeça. Mas a nossa cabecinha é pequena. Dizem cientistas que nós usamos um pequeno percentual, né? Então nós temos um HD aí bem vazio para conhecer muita coisa. A outra coisa é sobre o conhecimento, né? Será que nós conhecemos tão bem o nosso corpo? A palavra de Deus, ela fala sobre várias coisas, sobre o templo. Será que às vezes nós não somos um pouco displicentes com o nosso templo, com o nosso corpo? O Senhor, Ele deu esse corpo pra gente. Um dia a gente vai entregar, mas eu creio que a gente vai dar conta até desse corpinho que Deus deu, que Ele não deu à toa. Então a gente tem que cuidar. Se você sabe que você tem algo que não pode, já foi falado, ou por médico, alguma coisa, nós devemos cuidar. Deus vai falar, ué, você não foi no médico? Eu usei a vida do médico para falar para você não fazer isso, isso e isso. O médico, ele teve a sabedoria, ele teve os estudos para fazer aquilo. Você não pegou a sabedoria do médico para usar. Aí você vai deixando, vai falar, não podia comer isso e come. Não podia fazer isso e faz. Teve alguém com sabedoria para te ensinar e você não usou da sabedoria da pessoa. Então, várias situações nas nossas vidas, né? Oséias, eu não anotei, que é um dos mais conhecidos, né? Fala que o meu povo foi destruído. Bible Man? Oséias 6, alguma coisa, diz que o povo do Senhor foi destruído porque faltou conhecimento, né? Nós precisamos buscar conhecimento do Senhor. E eu quero que os irmãos dêem um pulinho em Isaías 5:13. Isaías 5:13 diz: portanto, o meu povo será cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Um povo sem conhecimento leva a isso, nós somos cativos. Nós estamos cativos ultimamente. Como eu falei, da empresa parada e tudo mais. Por quê? Porque é um país que está sem andar. Quando nós temos... Porque é falta de entendimento. Até os grandes, diz aqui, os seus nobres terão fome. Se nós não tivermos conhecimento das coisas, tudo se trava, tudo se para. Cabe desde nós, desde pequenos até maiores, buscarmos sempre sabedoria. A sabedoria de Deus, que é o melhor para nossas vidas, que é o entendimento, é o nosso melhor alimento, né? O Senhor fala, né, que Ele tem o melhor alimento dele, é fazer a vontade. Ele fala, uma melhor comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Este é um alimento maravilhoso, que é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus para a gente, que a gente jamais pode ficar e buscar. Esta sabedoria faz bem, é o melhor. Mas nós precisamos também buscar as sabedorias dos homens aqui na terra, porque nós vivemos aqui. Nós temos que ter a sabedoria do Senhor para nos mantermos na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, estarmos buscando a eternidade com o Senhor. Mas precisamos da sabedoria de homens aqui, para conseguirmos nos manter aqui também, com sabedoria na terra, né? E eu creio que o Senhor fica feliz em ver os filhos dele também crescendo diante dele e crescendo diante dos homens, como foi com o filho dele. E se Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, se o Senhor crescia em estatura, se o Senhor crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens, creio que o Senhor vai se alegrar quando nós todos continuarmos isso, crescendo em graça, crescendo em sabedoria diante dele e diante dos homens também. Para o quê? Porque assim nós podemos glorificar o nome do Senhor. Nós podemos falar, isso aconteceu graças ao Senhor. Hoje a menina, quando ela falou para mim, eu falei, é Deus que me dá essas direções, foi só por Deus. Ela falou, você? Eu falei, não sou nada, assim, é que Deus me deu direção. Então, sem a direção do Senhor, nós não conseguimos, mas cabe a nós buscarmos. E eu separei aqui algumas coisinhas de que nós precisamos desejar a sabedoria. Porque, sendo sábio, eu coloco todos os meus problemas, as minhas decisões, as minhas amarguras aos pés do Senhor. E assim
a sabedoria irá solucionar, o Senhor irá solucionar no meu lugar todas as coisas. Agindo assim, eu não procuro tudo por mim mesma, mas deixo a solução dos problemas com o Senhor Jesus. Eu tendo essa sabedoria, os meus problemas, as minhas dificuldades e tudo mais, eu vou estar fazendo já a minha parte. Então eu vou ter sabedoria para resolver o meu problema financeiro, eu vou ter sabedoria para resolver e buscar o meu problema de saúde. E as aflições ou as respostas que vierem em cima disso estarão nas mãos do Senhor. Eu estou descansada. Sendo sábio, eu leio diariamente a palavra de Deus para conhecer a vontade dele, né? A sua vontade em minha vida. E sendo sábio, eu obedeço o que eu estou lendo. Tipo, seja forte, tenha bom ânimo, não desanime. São coisas que a gente nós vamos nos fortalecendo, ouvindo e tendo a sabedoria que Deus quer para as nossas vidas. Sendo sábio, tenho os meus momentos de oração com o Senhor que me criou e me amou antes mesmo que eu o amasse. Essa sabedoria que o Senhor espera de nós, né? O meu e o seu coração devem desejar ardentemente a sabedoria, a fim de que nós andemos segundo o coração de Deus, aqui nessa terra, indo para a eternidade junto com Ele. E qual uma das melhores coisas que nós podemos buscar na nossa mente para termos essa sabedoria? Termos a mente de Cristo. Tudo quando nós formos fazer, o que o Senhor faria no meu lugar? Como o Senhor Jesus faria hoje? E essa resposta, como o Senhor Jesus daria essa resposta? Como o Senhor Jesus cuidaria se ele tivesse tido um problema de enfermidade, se ele tivesse um problema no corpo dele, se ele fosse colocado na parede? Como? Que nós possamos ter a sabedoria dada por Deus, buscarmos a sabedoria dos homens e termos a mente de Cristo. É o que eu peço para o Senhor, para as nossas vidas hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé.